Com certeza, todos nós que estamos aqui no plano físico, que estamos encarnados em carne e osso, nós temos um psiquismo dentro de nós. O mundo não é apenas o mundo do Raimundo, como todo mundo, ou do Vicente, como toda a gente. Vivemos em dois mundos. O mundo interno, aquele que está dentro de nós, onde nós pensamos, nos emocionamos, sentimos tesão, sentimos inquietação, aquilo que se passa no mundo interno dentro de nós. E aquilo que é externo, aquilo que os 5 sentidos ordinários registram. Minha visão focaliza certas coisas que eu estou vendo agora. Minha audição ouve a música, o barulho, o som que vem de fora, a voz de alguém. Meu olfato respira, eu posso relaxar mais, eu posso ficar menos tenso, eu posso também ter bons odores ou maus odores, mas eu capto. Então, o aspecto que respira. Nós temos o paladar, que o nosso centro sensitivo governa para saber se a comida está de acordo, se o nosso estômago aceita aquilo ou não. Nós temos nossos 5 sentidos ordinários, então, que captam o que vem de fora. Então, são dois mundos claros, nítidos e cristalinos. Gente, o Alexandre está de volta. E a semana passada a gente apresentou a aula de autoobservação 1. Hoje tentaremos complementar com a autoobservação 2. E aí, algumas coisas vão ser um pouco parecidas, não é a mesma aula. Tem detalhes que vão enriquecer sobremaneira essa aula. Mas o fundamento, estou tentando falar, estou tentando ficar desperto. Não adianta falar alguma coisa que estarei dormindo, falar do acordado. Nós, para ter que estar acordado, para falar do acordado, acordar a consciência, ver esses dois mundos que nós convivemos aqui no dia a dia. Nós confundimos, a gente faz uma confusão generalizada. Então, esse processo, esse lance todo, ele vai se descortinar para nós a partir da hora que nós desenvolvemos a chave fabulosa da autoobservação. Alguém disse no passado, a autoobservação é o vademecum dos nossos estudos iniciáticos. Então, sem autoobservação, não tem meditação. Porque a meditação, ela pode até ser bacana, o cara aprende a meditar numa escola qualquer, ele aprende a respirar, se concentrar um pouquinho, ele aprende a relaxar, mas ele não tem a proposta concreta da autoobservação, que é diluir o ego interno, capturar o ego e dissolvê-lo em nosso psiquismo. Então, a autoobservação, ela se complementa com a meditação. Você fica uma coisa precisa da outra. Então, acontece serenamente esse ponto da autoobservação junto com a meditação. E também vem o ponto de trabalhar internamente. Esses dois mundos que nós vivemos, que é necessário saber explorá-los. Muitas vezes, as pessoas se impressionam com os filmes americanos de astronauta, o cara que foi para a Lua, o cara que foi no fundo do mar, o cara que foi não sei aonde, o cara que girou, um astronauta que girou o planeta. Então, muitas coisas externas se apresentaram. Mas essas pessoas que operam esses supostos feitos científicos têm uma ignorância crassa e terrível sobre si mesmo. Conhece algo externo, conhece até uma certa inteligência lá, mecânica, mas há um certo conhecimento dentro desse ponto. Mas ignoram o principal produto da existência, que é ele mesmo. Então, nós temos de nos conhecer. Homem, conhece a ti mesmo, que conhecerás aos deuses e ao universo. O autoconhecimento é o ponto. Essa frase, de algumas correntes metafísicas ou filosóficas, entre aspas, ela pode parecer frase de efeito, mas aqui no nosso caso, não. O autoconhecimento e a autoobservação são ideias práticas, concretas, maleáveis, palpáveis, que vai ajudar nós a nos localizar e descobrir o mistério da vida e da morte, o real mistério da nossa existência. Exatamente de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nós temos que partir do princípio que nós estamos aqui no plano físico, nesse momento, tentando estar desperto, como estou tentando estar desperto agora, me auto-observando. Então, vendo esse ponto. Então, aqui estamos nós, de onde viemos e para onde vamos. Isso vai ser descoberto mediante certas práticas que nós vamos desenvolver nessa própria aula aqui daqui a pouco. Então, teremos oportunidade. Mas para desvendar esse mistério, para resolver essa equação drástica da vida, não é o intelecto que vai resolver. O intelecto ele é limitado. Ele tem capacidade muito limitada, embora
exista um endeusamento do intelecto pelas pessoas que cultuam a questão do processo cartesiano, na verdade, a mente, como nós usamos ela, ela é incipiente, ela não tem poder de cognição. Ela tem poder externo, de gravar, de memorizar, mas não capta, não tem a sacada, não tem a caída da ficha. Então, o ponto é tocar essa parte interna, que é a nossa consciência. A consciência é a base da vida. Então, nós vamos verificar que ela pode ser trabalhada. Podemos crescer com a consciência, nós podemos elaborá-la melhor, nós podemos aumentar nosso nível de ser e de saber, despertando a bela adormecida que é a nossa consciência. Mas, infelizmente, a notícia é ruim um pouco agora. Nós não temos muita consciência. Nós temos mísero 3% de consciência que luta contra 97% de inconsciência. Então, está na hora de perceber esse quadro, essa luta gigantesca que ocorre dentro de nós. Essa luta realmente é terrível. A luta de uma criatura pequena, que é simbolizada por Davi lutando contra Golias. Davi, uma criatura pequena, derrota Golias, um gigante, uma pedra que é símbolo da sexualidade. Então, demonstra já esse cenário, esse vislumbre iniciático colocado na literatura religiosa ou mística, de Davi derrotando Golias, ou seja, esses 3% derrotando o gigante subconsciente e inconsciente de nós que tem que ser vencido. Outro ponto é Ulisses contra o Polifório naquela caverna. A caverna, claramente, nosso subconsciente. Então, claro, nítido e fatal, que Ulisses é a nossa consciência. Ele tem habilidade, ele tem destreza. Nós devemos ser mansos como os pombos e astutos como a serpente. É a postura do Ulisses. Ele consegue levar na conversa o gigante, ele consegue derrotá-lo com a ajuda de certas técnicas que nós desenvolvemos em outras aulas. Temos ali o Moisés, quando atravessa no deserto com os israelitas, ele tem que ir para a Terra Prometida. Claro que a Terra Prometida não é um local físico, sim um estado extra, um estado de consciência. E tem um gigante que é obstáculo para a passagem dos israelitas no deserto. Então, o Ulisses tem que enfrentá-lo, o Moisés. E o Moisés, claramente, derrota, com dificuldade, mas derrota o gigante que é a nossa inconsciência, nossa subconsciência. Então, nós temos que despertá-la. É a base que temos que abordar durante esses estudos. E nós apresentamos, no ano passado, essa consciência, a vida que nós estamos trabalhando, ela vai sendo ampliada. E para ampliá-la, nós temos que ter um ponto essencial, que chama-se autoobservação. Já ministrado na aula passada, agora vamos complementá-la com muito prazer, com muita satisfação, aliás. Então, esses 3% aumentarão, mas é necessário atuar com a chave do sol, que é a autoobservação. Me auto-observar. Eu posso me observar, não ficar só fixo de mim, mas eu posso me observar dentro de mim e ver o que estou fazendo fora de mim. Então, essa auto-observação, ela vai me ajudar em 2 pontos essenciais. Primeiro, vai me ajudar a capturar o ego. Aquele ego da vaidade, ou da luxúria, ou da preguiça, da autonomia, eu me auto-observei, eu me vi internamente, externamente. Então, eu não posso apenas ficar naquela repressão, eu tenho que conduzi-lo a um cenário extraordinária que chama de meditação estratégica. Não meditaçãozinha para ficar bem, uma nice. Sim, estratégica, porque eu vou elaborar um trabalho estratégico para compreender aquele eu. A compreensão também é outro ponto fundamental. Sem compreensão não tem solução. Mas a compreensão tem duas bases angulares. A primeira é a autoobservação. Quando a gente está se auto-observando, a gente tem um princípio de auto-observação. Eu iria ser desagradável com alguém, eu ia pensar uma coisa errada a respeito de não sei do quê, eu iria ter uma ideia fantasiosa, eu me auto-observo e digo, opa, calma, calma, relaxe, respire, se auto-observe. Esse processo, por si só, já vai dar um pequeno princípio essencial de auto-observação. Aí vem o complemento, que é a meditação. Meditar junto. Eu tenho que meditar em algo que veio, num objeto. Esse objeto é a captura do eu psicológico que estava me atormentando, que estava me incomodando, que estava fazendo ficar dormindo, ficar em estado letárgico. Então, essa é a excelente solução. Então, despertar, essa é a proposta. Como despertar? Usando a chave do sol. Como despertar? Sabendo dos mecanismos que tendem
nós temos que decifrar no nosso processo. O monitor vai passar algumas figuras para nós entender melhor esse panorama, esse processo, para poder capturar essa ideia fundamental. Então, aqui temos 3% de consciência contra 97% de inconsciência. Repetimos, uma criatura pequena contra um gigante. Essa história de São Jorge contra o dragão, Davi contra Golias, Moisés contra o ogre, ela simboliza essa luta interna. Então, à medida que nós estamos trabalhando, vamos ampliando esse cenário e a consciência começa a crescer. Então, para ter uma ideia, se a humanidade presente, vou repetir, eu disse no ano passado, insisto em dizer isso, se a humanidade tivesse míseros 10% de consciência, todas as guerras cessariam instantaneamente. A guerra, a bandidagem, a ladroagem, tudo isso é produto do adormecimento, da hipnose coletiva. Então, a partir daí, as guerras cessariam. Os gênios supõe-se que teriam em torno de 6% de consciência. Então, é um ponto que temos que trabalhar para ampliar essa consciência. Se aquele ego foi capturado na autoobservação e foi devidamente dissecado pela meditação estratégica, aquele processo interno não vai ficar no buraco. Existe um ditado científico que fala, químico e alquímico, que a natureza tem horror a vácuo. A natureza psicológica, idem, ela também tem horror a vácuo. Então, aquele campo de consciência que era ocupado pelo ego, ele não vai ficar no buraco. O ego que foi trabalhado. Então, digamos que eu capturei o ego do orgulho, ele vai ser trabalhado, ele vai ser dissolvido, e à medida que eu for trabalhando, a gente vai crescendo internamente, e aquele orgulho desaparece. Então, de maneira total, no lugar do orgulho que foi trabalhado, que foi meditado, surge espontaneamente a flor exótica da humildade. Não uma coisa forçada, fingida, hipócrita, reprimida, e sim um fruto do nosso trabalho, essa consciência. Se ela roubava 1%, ficamos com 4%, e assim 5%, 6%, 7%, sucessivamente e assim por diante. Então, temos essa ocasião de trabalhar. Então, como trabalhar isso é o ponto. Primeiro, você tem que entender o processo da vida. Como é que é a vida? Como é que nós vivemos? Se nós fizermos um retrospecto simples, direto da nossa vida, todos nós descobriremos que ela foi inútil, que ela foi uma coisa sem nexo. Nascemos um dia e, a infância, a gente é relativamente feliz. Ou depois se pode ampliar essa felicidade. Ficamos adolescentes ou aborrecentes, ficamos naquele estado venusiano, aquele estado de apoquentação das glândulas endócrinas sexuais em pleno funcionamento. Aí vem, mais tarde, a fase adulta e rapidamente vamos envelhecer. Alguns se reproduzem, outros não. Então, de repente, a vida está terminando, o cara não sabe por que veio aqui, o que ele está fazendo. Então, está na hora de descobrir esse mistério e buscar a decifração, esse ponto. Escrito está na esfinge do deserto, decifra-me ou eu te devoro. A esfinge somos nós mesmos. A esfinge tem que ser decifrada. Quando autodecifrar, a partir do trabalho da autoobservação, do despertar da nossa consciência. Então, eu passar no projeto para entender esse desenrolar, esse processo interno. Então, essa inconsciência produz o estado chamado de alienação. Nós vivemos alienados. Estamos olhando nossa janela, nosso prédio, ou caminharam pelas ruas, ou apreciaram no trânsito, nós vemos que as pessoas estão alienadas. Alguns estão ouvindo música no alto volume, não se incomodam se perturbar o vizinho, não estão perturbando o vizinho. Alguns estão divagando. A gente vê os sonhos pelas pessoas, as pessoas tropeçam, as pessoas se batem, se xingam, ficam edificadas. Então, é alienar-se, é estar alienado, estar desligado dessa tremenda realidade da própria pessoa no seu convívio interno e externo. O segundo ponto vai à ponta descoberta que nós estamos literalmente dormindo. Dorme a nossa consciência. Então, dormir é um ponto. Quando o corpo físico deita na cama, ou quando nós estamos vendo um filme, qualquer coisa televisão, tem um estado dormente e dorme. É um estado. Mas nós, quando acordamos, entre aspas, é um estágio de vigília. E aí nós vamos estar também dormindo, porque continuamos sonhando, continuamos projetando, continuamos recordando, não estamos presentes na tremenda e fatal realidade que é aqui e agora. Não há algo mais extraordinário, mais fantástico do que estar vivo aqui agora, estar desperto. Então, estar desperto é estar vivo. Então, vamos capturar a eternidade.
O tempo não existe, o ontem não existe, o antes não existe, o amanhã não existe, o depois não existe. O que existe é aqui. Então, nós temos que entender o provérbio tal, que fala que o inteligente aproveita o tempo, o idiota perde o tempo e o sábio captura o tempo. O tempo é o eu que vive nele. Então, nós temos que trabalhar para perder essa ilusão temporária, essa ilusão de tempo, para transcender esse ponto. E o ponto que vem depois é estarmos exatamente, além de dormindo, estarmos no estado de hipnose. Estamos hipnotizados. Agora, perante essa crise que está havendo, econômica e crise de saúde, né? A gente vê os doutos senhores falando, dizendo discursos, se manifestando, falando, ora prende a turma, não pode sair na rua, ora pode sair, ora o comércio abre, ora o comércio não abre. Então, aquela história, ficar o bicho come, se ficar o bicho mata. Então, não sabe o que fazer nessa situação, porque as pessoas são totalmente lineares e elas não têm capacidade de transcendência. Elas não têm capacidade, exatamente, são cartesianos. Né? O cartesianismo ele é cheio de dúvidas. Não há uma convicção no que faz, não há um conhecimento de causa, porque são meros intelectuais. Então, eles vivem oscilando. Essa oscilação é o retrato atual da humanidade, é o retrato atual do país, do planeta, esse cenário todo que está nos cercando. Tudo isso leva a entender que o noticiário louco ou oportunista, como sempre é, ele está explorando, ele tem aqui audiência, quer que o povo fique cativo na cadeirinha, aterrorizado vendo tudo aquilo. Claro que deve ter um fundo de verdade tudo aquilo, mas o exagero faz parte, porque a hipnose, transe hipnótico leva uma pessoa nesse ponto. Então, essa situação que nós estamos vivendo, nós temos que despertar. Não vamos menosprezar, não vamos ficar desleixados, mas também não ficar doentiamente preocupados com medo da sombra, com medo não sei do quê. Então, o medo é uma coisa inconsciente. Quem tem a consciência desperta não tem medo. Não é louco, suicida, mas ele tem uma percepção clara do que deve fazer, o que não deve fazer diante da vida da situação. Então, estar nesse estado é hipnose. Quando você vai numa sessão hipnótica, alguém faz por aí, existem terapeutas que exercitam isso para tentar fazer a pessoa esquecer uma dor, qualquer coisa assim, e conseguem muitas vezes. Muitas vezes o dentista usa também esse processo da hipnose, alguns médicos usam, alguns prestidigitadores usam para impressionar a plateia e conseguem mexer para fazer a pessoa dormir mais ainda e fazem acontecer coisas estranhas ali que não seria possível acontecer. Então, o processo hipnótico é uma realidade. Mas a pessoa hipnotizada, ela tem que estar dormindo. A pessoa acordada não se hipnotiza, não se auto-hipnotiza e não se deixa hipnotizar, porque ela está acordada. Então, ela tem, obedecendo a voz de comando, tem que dormir, tem que sonhar, tem que delirar. Então, estar desperto é a excelência da questão. Espero que tenha sido relativamente claro nesse ponto. Além do mais, esse é o panorama. Como despertar? Aplicando a fabulosa, maravilhosa chave do Sol. Sol, sujeito, objeto, lugar. E também ver o processo da memória. Nós não lembramos as coisas que aconteceram há pouco tempo atrás, porque nós temos uma memória mecânica. Não temos uma memória do trabalho. Memória mecânica, qualquer de nós, se alguém perguntar o que aconteceu 10 dias atrás, 3 horas da tarde, nós com certeza não saberemos. Por que não saberemos? Porque não estava lá. O corpo estava lá, em algum lugar. Mas nós não estávamos lá integralmente. Se alguém perguntar para alguém, aconteceu 5 dias atrás, às 9 da manhã, a não ser que ele faça todo dia a mesma coisa. Mas se ele vai se analisar, ele não vai lembrar de nada, porque ele tem a memória mecânica. Ele não lembra de nada. Então, não tem memória, não tem intensidade, não tem vida intensa. É um cadáver, é um zumbi andando para lá e para cá. Então, essa é a situação. Então, a memória mecânica produz devaneios e fantasias. Então, esse é o ponto que não dá presença intensa nesse ponto aqui. E a memória do trabalho é produto, claro, um da autoobservação, que não vai estar registrado aí, e outro exatamente do campo da imaginação criadora. Imaginação criadora é diferente da fantasia. As pessoas confundem fantasia com imaginação criadora. A fantasia é ilusória. A imaginação criadora, nós mesmos, através da autodireção, nós conseguimos colocar na tela mental aquilo que queremos colocar e não aquilo que vem mecanicamente.
Eu quero ver um quadro, eu quero imaginar uma árvore, eu vejo a árvore dentro de mim. Eu quero imaginar relaxando meu dedo do pé, meu joelho relaxando, eu vejo isso. Esse ver é a imaginação criadora. Então, é essa situação. E o ponto de vista do devaneio vai levar a outro ponto, que chama-se o delírio interno. Então, vai acontecer que a memória mecânica vai trazer mais danos terríveis a cada um de nós. Vai trazer outros processos, então, que eu vou projetar agora aqui para nós entender essa situação. A identificação é perder a própria identidade. Não é carteira de identidade. Você pega a noção. Eu cheguei a perguntar rapidamente quem é você não sabe responder porque não tem ideia. Exatamente o que nós somos. Fascinação é entrar no estado mais denso de esquecimento, de delírio mais intenso. E o sonho, a pessoa está aqui, ela está esperando outra coisa, ela está sonhando, ela está divagando. Então, ela não pode ser, é um zumbi morto-vivo, então, na hora de acordar para essa tremenda realidade indiscutível, inquestionável, insofismável, que é o aqui e agora. Esse momento, nós capturamos a vida, nós capturamos a eternidade e capturamos o nosso inimigo secreto, que é o nosso ego pluralizado. Então, é a situação. Vemos, então, a identificação é perder a própria identidade. Então, perde a noção de si mesmo. Fascinação, esquecer, entra no estado mais denso. Né? E aí vem o sono e o sonho. O corpo está fora da cama. Então, é chamado estágio de vigília, que eles chamam, né? Saiu da cama, mas continua dormindo. Tem 3% de consciência, mas é mísero, considerando o universo tendo que explorar doravante nessa situação. Então, está a hora de despertar objetivamente e acordar para essa tremenda realidade, e as soluções são eficazes e tremendamente úteis. E temos essa condição. Como despertar? Aplicando a chave do sol, não é, monitor? Então, iremos apresentar a chave do sol. Pergunta que eu faço, vimos no passado. Quem sou? Me localizo. Saia do estado de identificação. Me localizo naquele momento. Me percebo a minha situação interna, uma pergunta interna. A segunda pergunta, né, do sol, objeto que vejo, aquilo que está ao meu redor, aquilo que circunda o meu meio ambiente, e começo a ter essa perspectiva, essa visão clara. Não só o que eu vejo com os olhos, mas que eu ouço, aquilo que eu respiro, aquilo que eu toco, bato na questão, aquele copo que eu peguei, aproveito para tomar um gole, que está consciente, uma água poderosa, água H2O pura, né? Um pouco de gás. E a pergunta seguinte é exatamente que local, onde, o lugar que eu estou. Né? Esse lugar que eu estou é bem específico. Estarei nessa sala tentando passar essa ideia. Será que eu estou digno disso? Será que a minha consciência está acordada para passar, atingir a consciência das pessoas? Devo examinar isso com muito critério, com muita perspectiva objetiva. Então, no lugar. E aí vem as respostas que nós vamos desenvolver nesse processo de despertar. Nas perguntas consequentes que você vai projetar agora, há pouco tempo. Pergunta interna. Quem sou é por 5 centros. Dentro de mim nós temos o pensamento, o movimento, a emoção, o instinto e o sexo. 5 centros energéticos. Todos nós temos, né? Nós, os chamados humanoides. Então, centro intelectual, onde o pensamento se processa, centro motor, nossos movimentos, nossos rebolar, nossas danças, nossas gingas, nosso movimento. Centro emocional, onde nossas emoções, as emoções atuam. Centro instintivo, que governa maravilhosamente bem nosso universo fisiológico, desde que estejamos harmonizados. E o centro sexual, que é o mais poderoso e nobre de todos. Então, aqui dentro de nós, passando esse processo, eu pergunto, me localizo internamente. A segunda pergunta, que vejo? Ou seja, aquilo que me circunda, o que os olhos registram, meus 5 sentidos ordinários registram aquilo que eu vejo, a visão, aquilo que eu estou vendo, a audição que eu estou ouvindo, né? Claro, né? A audição, a visão, a audição. Temos o tato, o paladar, né? E o olfato. Então, 5 sentidos ordinários que registram aquilo que está fora de mim. Eu me localizo do mundo interno, 5% é aquilo que está fora de mim. Então, eu faço um comparativo, equilibro essa situação. E onde estou? Claro, uma pergunta mais terrível agora, e vem uma equação estranha agora. Onde estarei? Onde estou nesse momento? Então, vem o ponto de vista para capturar o eu, ou despertar a consciência nos mundos
paralelos. Essa é a questão, mundos paralelos. Então, eu farei a pergunta, eu capturo eu, como explicar na aula passada, no mês passado, estudo eu estrategicamente pela meditação profunda, e aí posso aproveitar, além das perguntas, sujeito, objeto, lugar, eu posso fazer a pergunta dos processos que no mundo astral, que nós vamos explorar agora, ele é fundamental para nossas pesquisas, investigações, ele vai dar a resposta adequada, desde que estejamos equilibrados. No mundo astral, nós temos que estar no físico, no astral, eu tenho que puxar meu dedo. Se eu puxá-lo no físico, ele não vai esticar. Então, isso comprova que eu estou no físico, não no astral. Provavelmente agora estaremos comprovando que estamos no físico. Se ele esticar, porque aqui o mundo celular é o mundo molecular, tem outras leis. Ele estica. Então, esticando, opa, essa coisa não pode acontecer no plano físico. Então, desperto a consciência ali. Outro ponto, eu encosto uma parede. Encostei numa parede, se a parede, se eu encostá-la por sólida, não atravessá-la, é porque estarei no físico. Se atravessar, opa, estou no plano astral, maravilha das maravilhas, fantástico, extraordinário, alegria só, alegria interna, não alegria fajuta, é uma alegria que vem de dentro para fora. Então, esse ponto. E outra questão também, no terceiro ponto, é eu tenho que puxar, então, salto. Físico, eu salto fisicamente. Literal, salto literal. Claro, se eu voltar para o mesmo lugar, porque eu estou no físico, porque aqui impera a lei da gravidade. No astral não tem gravidade, lá as coisas flutuam. Se eu joguei um objeto, outro exemplo, jogar um objeto assim, eu pegarei um objeto aqui e vou jogá-lo, no físico, ele volta, a lei atrai para a minha mão aqui outra vez. Se fosse uma astral, ela flutuaria. Então, isso acontece. Muitas vezes, nossos sonhos, essas cenas aparecem, mas quando nós estamos dormindo no físico, vai refletir nosso adormecimento no astral. Porque toda vez que o corpo físico dorme, querendo ou não, gostando ou não, com medo ou não, nós saímos de astral, só que inconscientemente. Nós projetamos nossos delírios lá, misturamos as cenas, que nem uma máquina filmográfica, com várias cenas, várias memórias, sai uma salada enorme. A partir da hora que a pessoa desperta, ela começa a ter uma relação concreta com os planos sutis. E ali terá a oportunidade de saber que está fora do corpo físico. Essa sensação é para lá de maravilhosa. Quem teve essa experiência pode testemunhar no caso, porque é uma sensação de indescritível beleza e de liberdade e de muita leveza interna, porque descobre o outro lado da vida. Não fica na crendice, na superstição, nos dogmas. Ela foi no outro lado. Lá descobrirá se tem Deus e tem diabo. Lá descobrirá se tem céu, se tem inferno. Descobrirá se tem reencarnação, se tem reencarnação. Descobrirá uma série de coisas, não porque disseram, ou porque está escrito num livro qualquer, ou porque um mestre falou. Mas foi lá, ele viu, constatou em loco. Então, é essa situação. Outra vantagem maravilhosa no astral é certos ajudantes que existem lá, chamados de batedores. Mas para acionar os batedores astrais, eu tenho que acionar aqui no físico despertadores. Então, durante essa sala que eu estou tentando falar, eu vou criar um despertador, que não pode ser o computador, é claro, porque removem daqui. Não pode ser aquele abajur. Então, tem que ser uma coisa fixa. Então, a parede que está ali, a porta não é removível tão fácil, a janela não tira daí tão fácil. Então, a partir que eu despertar, eu observo bem, e eu vou verificar no astral que aquela porta não está no lugar que ela está normalmente. Ela não pode ser deslocada tão rapidamente. Então, tem essa sensação. Então, eu crio um despertador, objetos fixos. Esse objeto, no astral, ele é diferenciado, ele vai mudar de lugar. O batedor muda, remove, ele faz uma coisa meio bizarra para nos surpreender internamente, ver se estão despertos ou não. Então, tem essa situação. Então, o batedor são agentes astrais que mexem com as filigramas astrais e mostram aquela mesma figura que, quando está sonhando, eles pensam no físico, não é? A gente tem a ilusão de estar no físico. Delira, falam com um cara que morreu há 100 anos atrás como se fosse normal. E o cara dá sinais para nós que ele morreu, dá uma série de situações. Eles não calculam, né, que aquele cara já morreu. Acaso que encontra ele que desencarnou lá, e o cara começa a conversar com nós, a gente tem que dizer assim, olha, você desencarnou. Você não está mais no plano físico, o cara vai te olhar com cara de sonâmbulo. Porque o desencarnar fisicamente não significa que a pessoa melhorou.
desce para melhor, continua mais dormindo, mais ainda do que estava dormindo aqui, então tem que despertar. Despertar, porque depois que nós desencarnarmos, teremos capacidade de vislumbrar e chegar. Não vamos esperar para desencarnar. Aqui agora podemos ter essas experiências fantásticas e ter uma leitura ótima lá dos mundos sutis, dos mundos paralelos. Então, terá a oportunidade. O batedor, então, vai nos ajudar. Havia aqui uma aluna que ansiava pelo despertar. Ela tinha verdadeira, não sei se é obsessão, termo para usar, mas ela tinha uma gana, ela queria despertar. E ela sempre procurava nos corredores, ela tinha um pouco de timidez, não falava na dona da sala, porque tem muita gente aí que faz isso. Eu não costumo dar informações fora da sala de aula. O clima da sala de aula é um clima específico, né? Tem um drama de interrelação entre quem está dando aula e a pessoa que está recebendo. Mas a moça insistiu tanto que eu cometi revelei ela essa chave. Eu não sei se ela assistia ao sol ou não. Então eu perguntei para ela aonde é que ela ficava a maior parte do tempo da vida dela. Ela me respondeu, na minha casa, sou muito caseira, tudo bem. Mas na tua casa, especificamente, é onde se fica mais tempo. Ela respondeu de maneira estranha, fica no banheiro. Ela adorava ficar no banheiro. Gosto é gosto, não se discute, como dizem por aí. Quem fica no banheiro, fica onde quiser. Então, foi fácil, ela ficando no banheiro, então, dentro do banheiro, indique um despertador para você. Ela captou rapidamente e pensou no vaso sanitário. O vaso sanitário é a alma de um banheiro, né? E ela, então, nomeou o vaso sanitário como despertador e ficou frequentando o banheiro mais do que a frequentava. Não sei quanto tempo ela ficou no banheiro lá, né? Se ela frequentava 12 horas, que mais horas no banheiro. E acho que não tinha mais gente na casa, então não tinha gente com necessidade, acredito, né? Ficava lá mais tempo. E aí, então, ela acabou se desiludindo, porque um mês depois ela continuava dormindo. Não adiantou, ela precisava jogar a toalha fora, aquele carequinha me iludiu, que conversa, despertar coisa nenhuma, que história é essa? E a moça, ela era meio jeitosinha, meio bonitinha, e já, o que faz? Um monstro espelho no banheiro. Foi se admirar, ajeitar seu cabelinho, sua técnica, mas ela olhou e exatamente o espelho refletia o vaso sanitário. E ela viu que não estava refletindo. Opa, uma coisa estranha aqui. Então ela olhou para lá e viu que o vaso sanitário mudou de lugar, assim, 1 metro. Então pode uma coisa dessa, do físico? Claro que não. Quem estudou um pouco de hidráulica, né, vai entender que o local onde tem banheiro ele tem uns canos especiais de água pluvial, água de banheiro, então não muda. E ela então teve a oportunidade simples de despertar nesta real situação. Uma outra moça, uma meio gordinha, não sei se ela fazia teatro, coisa do gênero, ela assistindo essa mesma aula aqui. E nessa mesma aula, o locutor que nos fala estava com um sarongue havaiano dando aula, uma musiquinha havaiana no fundo. Ela, como, não sei se era aluna ou estudava teatro, praticava teatro, ela ficou entusiasmada com a aula. Então, empolgada, ela já era meio expansivona, né? Aí, quando terminou a aula, veio na frente e vai, cara, vou te abraçar, eu adorei essa aula, foi magnífica, não sei o quê. E quando foi nos abraçar, atravessou nosso corpo. Aí levantou, atravessou outra vez, atravessou nosso corpo e caiu no chão com um saco de batatas. E a turma levantou naquele instante e começou a cantar uma música indígena. Gorda adormecida, gorda adormecida, gorda adormecida, gorda adormecida. E elas, quem? Eu sei que estão adormecidos, eu estou acordada. E começou a dar soco. E começou a dar soco em todo mundo, e atravessava todo mundo. Foi dando soco, até que começou a ficar mais fofa a coisa. Começou a mastiar. E então ela começou a ver que estava socando a travesseira coberta dela. Então, ela teve o batedor, usou a minha triste figura, né? Não é eu que estava lá, claro, para tentar fazer ela despertar. Até, em tese, eu daria uma aula com sarong, uma turma mais avançada, mas nas aulas básicas, iniciais, pode causar um choque estranho. Então, não ia fazer uma coisa dessa. Então, pela lógica, pelo raciocínio, é coisa lógica isso aí, não é uma lógica transcendental em si. Então, temos essa situação a ser analisada. Havia uma outra, permitam-me, mas guarda essa água purinha e boa, tirar a secura aqui de emoção, de falar, nessa aula, falar com essa gente boa que está nos assistindo, nos prestigiando. Muito obrigado pela atenção. Então, essa outra pessoa, mulher também, essas pessoas têm facilidade de sair em astral. Saía com certa facilidade. Só que eu não sabia como lidar com aquilo. Tem isso também. Tem que ter ser e saber. Né? Só ser ajuda, mas o saber ajuda a ter discernimento, separar o joio do trigo. Aparece um número,
aparece uma montanha, aparece uma água, tem um significado. Isso nós estudaremos em nossas aulas, em nossos livros, tem essa matéria interessante. Quem quiser aparecer aos sábados, à tarde, lá tem gente para atender, oferecendo nossos livros. Então, é a situação. Ela, então, saía. E um dia, aqui no físico, ela tem um problema de dificuldade com animais, especialmente animais chamados peçonhentos. Como qualquer mulher, ela tinha horror à cobra. E um dia ela estava andando por um certo trecho e viu uma gigantesca cobra. Ela pensou assim, essa cobra não pode estar aí. O Bassani colocou essa cobra a me assustar. A cobra não voa, começou a voar. E começou a levitar, e foi, sassaricou, circundou o prédio, foi a cidade, andou, feliz da vida. E de repente, ao lado dela, aquela sombra negra, com um olhar terrível, aqueles olhares verdes penetrantes, aquela língua bifurcada, aquele hálito, tinha até o hálito da cobra, ela sentia um hálito desagradável. E ela pegou, viu aquilo, viu um lago embaixo e se atirou num lago. E ficou maravilhada porque ela sentiu que a água era potável, deliciosa. Alguém já tomou alguma coisa nos sonhos? Experimentou um gosto diferente? Então, a água maravilhosa. Ela podia respirar e não se afogava. Ela podia nadar, brincar. Eu vou contar para o Bassani como é que é a história da água, eu estou brincando. Até esqueceu da cobra, ficou nadando, brincando, mergulhando, respirando, até que do lado dela, a sombra sinistra da cobra cercando ela. Então ela pegou e resolveu sair fora da água rapidamente e correu em direção a um rochedo. Esse rochedo duro, impregnado de pedras ali, ela pensou, essa cobra não atravessa essa parede de pedras, e se dirigiu para lá. Então a cobra correu na frente dela, parou, olhou para ela, começou a sorrir com dentes humanos. Pode uma coisa dessa? Vejam a genialidade do batedor para despertar coisas que no físico não aconteceriam normalmente nessa situação. Então, a proposta tem esse quadro, esse cenário. Batedores, insisto, eu tenho que criar despertadores. A gente mora em algum lugar, numa rua, num prédio, e são locais que é inevitável de passar. E tem coisas fixas ali. Então, uma árvore, um poste, algo do gênero, é comum. A gente não viaja, sentir uma coisa estranha numa outra cidade que viajamos. Então, a gente vai nesse local e sente uma reação estranha, diferenciada, porque não está mecanizado aquilo. Então, esse ponto que interessa da nossa o João Darcy, nosso monitor, viajou conosco até o Uruguai, então tudo é novo. Talvez para eles lá não é novo. Então, eu, a segunda vez que eu vou lá, a gente fica maravilhado com a árvore que vê, com o prédio que vê, com as pessoas, porque aqui tem sabor de novo. Então, para a pessoa despertar, ela tem que sentir o sabor de novo, o sabor de novidade. Tirar a poeira da mente, o conceito preconceituoso daquilo e ver aquilo novo aqui e agora. Então, ela passa por essa rua, tem um poste, tem uma árvore, ela tem que transformar aquilo num despertador. Particularmente, eu nomeei certas árvores como despertadoras. O Dom Juan chama de árvores guerreiras. Então, eu acabei nomeando ela como despertadora e 3 quadras antes de chegar em casa, eu despertava, me lembrava da árvore e despertava, chegava 3 quadras desperto. A sensação de estar desperto quando fiz também é outra maravilha, gente. É outro ponto interessante, que foge do conceito do mundo da mecânica. É uma situação que o Deus interno está dando um toque em nós. Sentir a presença do nosso Deus interior profundo, nosso real ser. Experimente, por favor, que será. Vamos falar para mim que maravilha tudo isso que estamos falando. Então, bem, esta situação. Então, nomeia qualquer coisa, necessariamente, não pode ser um interruptor de luz. Há um caso que nós narramos aí na associação, que aparece uma cena onde o sujeito conversa com o batedor e ele indica um interruptor de luz para poder ver se a luz fica acesa. Se ele interrompe, ele vê que está no astral, e o cara sai em astral. Se apagar, acender, não está dando no físico. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Então, é a condição sine qua non de despertar esse ponto interno. Os objetos fixos não pode ser objeto que tire dali. E aí vai despertar e sentir toda essa maravilha, todo esse espetáculo fantástico. Claro que enfrentar o ego não é coisa fácil. Claro que saber que nós somos assim desequilibrados, que nós somos egóicos, egocêntricos, é uma situação um pouco desagradável. Mas à medida que for trabalhando,
aquilo começa a ter uma certa compensação, porque a consciência começa a crescer. E também, nas experiências astrais, vai mostrar como estamos trabalhando, quando estamos trabalhando, e lá eles têm uma linguagem muito bonita, uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, uma linguagem por metáfora, por parábolas. A maior parte dos livros sagrados de qualquer tipo de religião, e até de mitos e filosofias, são mensagens astrais. Certos supostos milagres não são milagres no sentido vulgar da palavra, são experiências extraordinárias fora do corpo e mesmo dentro do corpo, mesmo na situação que estamos vivenciando aqui agora. Então, esse ponto que interessa. Lembre-se, quando está se auto-observando, tem que combinar inteligentemente dois pontos tremendos que têm que ser despertados e vistos claramente por nós. Entender o que se passa fora de nós e o que se passa dentro de nós. Dentro de nós é o estado dos interiores e fora de nós, exatamente, é o ponto estratégico externo. Combinar inteligentemente os eventos exteriores com os estados interiores, estar equilibrado. Muita gente vai numa festa e fica um cara de bunda na festa. Não sabe aproveitar, não sabe conversar, não sabe dialogar, ou é obrigado a encher a caveira para assistir menos. Então, nós podemos nos embriagar positivamente com a nossa consciência e ter conversas, ter toques essenciais, ter histórias, ter canalização com as pessoas. Então, necessariamente, não precisa ficar com cara de bunda numa festa, porque não está combinando inteligentemente os dois mundos, o externo, os eventos exteriores, os estados interiores. Ou vai no funeral, as gargalhadas mais sonoras, ou vai num guardamento, numa capela de cemitério, aquela gargalhada ecoa, porque o camarada fica perturbado. Então, não é um lugar de sobriedade, não é um lugar de ficar rindo. O defunto merece respeito, as pessoas merecem respeito. Então, essa sobriedade é fundamental na nossa vida, para tudo e para todos. Então, essa é a situação. Despertemos, prometo, nos encontraremos no astral e vou talvez tomar uma cervejinha não alcoólica, talvez tomar um cafezinho, saborear, talvez tomar um banho numa piscina fantástica, conversar com as divindades, saber dos mistérios da vida e da morte, mas tem que começar já, e não vem assim rapidamente. Natura não fatite saltos. A natureza não dá salto, tem que ir fazendo, refazendo, e aí os resultados serão visíveis, palpáveis e tranquilidade sensacionais. Gente, vamos acordar, vamos despertar. Na próxima semana, na terça-feira, teremos mais uma aula do gênero. Temos aulas para o pessoal da fase básica, que é o caso dessa aula agora, e temos aulas da fase aprofundadas, às quartas-feiras à noite, e temos aulas também às sextas-feiras, o pessoal mais da terceira e quarta fase estudando cabala, estudando urgência interior, estudando tônica fundamental, 2 números que nos atuam dentro de nós. Chegaremos lá, gente. Espero que essa aula, depois que a pessoa passar de fase, venha encarar diretamente os funcionários, os instrutores, as instrutoras, que vão explicar nossos números, nossos símbolos, que vão ajudar muito a esclarecer uma série de questões da vida. Gente, muito obrigado pela atenção. É emocionante estar, no sentido criativo e elevado da palavra, estar nesse contato. Espero que ela redobre a nossa próxima conversação. Obrigado, gente. Até lá.